Oi, gente, mais um outro vídeo sobre o cangaço. Passei uns dias sem colocar nada, sem publicar nada, mas a gente sempre acompanha algumas pessoas que todos os dias quase colocam matéria sobre o cangaço. Bastante interessante, porque essa questão do cangaço lampiônico já vem de muito tempo, né? Passou um período em que as pessoas não falavam sobre o cangaço lampiônico porque era um tabu. De certa forma, eu digo um tabu porque as pessoas que participaram, né, que tornaram-se ex-cangaceiros e ex-volantes, não gostavam de falar sobre o assunto. De um lado, os ex-cangaceiros temerosos, porque deixaram o cangaço, né? E então tinha muita intriga, muitas inimizades, muitos. E queria se resguardar também os parentes também não queriam contato com aquelas pessoas que eram criminosas, porque todos os que participaram do cangaço eram criminosos, todos indistintamente, né? E pelo lado das volantes também ninguém queria falar, porque foi muita cicatriz, muita mágoa, de gente que perdeu seus familiares, de gente que perdia seus bens, e era uma coisa que não interessava, né? Ficou decantando um bom período, até que, de repente, ressurge, né? Com um certo vigor, né? E as pessoas começam a querer examinar a matéria cangaço, foi um fato, né? E então, muita gente que aproveitou a oportunidade, ganhou muito dinheiro, né? Passou para aquele lado consumerista, né? Era consumindo a matéria e vendendo também àqueles consumidores que gostam e gostavam e ainda gostam de ouvir as histórias dramáticas, histórias que eram dos crimes. E tem gente que estabelece assim, digamos, um iame, né? E gostam, realmente, se alimentam da história do cangaço, né? Mas o que mais nos leva a imaginar ou a analisar é que algumas pessoas queiram mudar completamente a história do cangaceiro virgulino. Alguns não acreditam que o virgulino morreu ali em Angico, ficaram muitas dúvidas, né, por conta de ser uma coisa que não houve uma investigação se realmente qual era daqueles corpos, qual era do virgulino, se era ele, se era Maria de Ideia, a Maria Bonita, né? E então ficam as pessoas procurando, vão num lugar, vão no outro, porque Virgulino passou aqui, Virgulino passou aqui. E, inclusive, eu vi muita matéria de cangaceiros que não faziam nem parte do grupo do Virgulino. Aquela época, gente, havia muita gente, muitas pessoas que matavam e muita coisa ficava na conta do Virgulino e também na conta daqueles que o acompanhavam. Havia muitos mesmo, eram grupos pequenos também, que eram assim dispersos pelos sertões, né? E que roubavam e matavam, mas não necessariamente pertenceram aos grupos de Virgulino. Agora, naturalmente, que o Virgulino, ele juntava-se a vários criminosos e ele acolhia aqueles criminosos e ele tinha os grupos, né, que, quando ele precisava, ele trazia para fazer os trabalhos
entre aspas, dele, que o trabalho de Virgulino era matar, roubar, enganar, mentir, né? Agora, esse meu vídeo hoje é para entender o seguinte, gente, não dá para acreditar que se você vai fazer uma análise da personalidade do Virgulino de acordo com os feitos dele, com os atos praticados por ele, não dá para entrar na nossa cabeça que Virgulino saiu do cangaço e foi constituir uma família, uma nova família. Por quê? Ele andava ali com a mulher, né? Primeiro somente com a meninada, com os garotinhos que ele aliciava, que ele dava roupa, dava embornar, dava bala, dava comida, pagava comida, e muitos jovens, muitos garotos, rapazotes, foram viver, juntar-se aos bandos de Virgulino. E ele dividia aqueles grupos, tudo bem. E muita gente, porque também via alguma atração, algum atrativo, aliás, né? E o Virgulino, ele, como psicopata, ele sabia, né? Ele sabia como endeusar, ou se endeusar. Ele era muito narcisista, né? E sabia que as mentiras dele, as mentiras de um psicopata, de um narcisista, gente, é impressionante. Como diz, dá para derrubar um avião, como diz a história. A maneira de dizer, né? O Virgulino, ele era tarimbado na mentira, no roubo, no estupro, em levar os meninos para aliciar, para dar roupa, dar as coisas, e os meninos, principalmente aqueles criminosos, né, que já tinham também uma índole criminosa, ou que cometeram algum crime que fugiam para não ser presos, eles iam na conversa do Virgulino e ficavam nos bandos de Virgulino. Agora, eu não entendo como as pessoas vão acreditar que Virgulino, uma personalidade psicopática, né, ele pudesse sair do lugar que, digamos, de Sergipe, não afirmando que ele morreu daquela forma que foi ali, que foi detalhado, inclusive, naquele documento da Faculdade de Direito de Recife, né? Da Escola de Direito, exatamente, Faculdade de Direito de Recife, né? Que o Lucena, o Coronel Lucena, assinou e reconhece o firma, a sua assinatura no cartório de Maceió. Tem o relatório, né? Ele justificando o sumiço do Virgulino, né? De qualquer forma, né? Servia, não tinha problema nenhum, porque ali era só para constar. Era para constar, para dar satisfação ao governador do estado da época, Agamenon Magalhães, e para repassar ao presidente Getúlio Vargas, certo? Foi na ditadura Vargas. Vargas disse, mata, acaba com o cangaço. Agora, a gente não pode garantir que foi daquela forma, naquele lugar cheio de penhasco, de pedras, lugar cheio de cactos, de espinhos. Aí nem os estudantes que foram com o Coronel Lucena, que foram para verificar e fazer aquele relatório, eles próprios, eles disseram assim, parece que o documento é um documento crível, né? É o que eles disseram, né? Então, daí vê-se logo que essa história não foi contada conforme ocorreu. Eles pegaram, né, um pouquinho daqui, outro pouquinho dali. O doutor Lages mesmo, né, Lages Filho, que foi o perito, ele disse que não podia fazer uma perícia, digamos, completa. Ele olhou, pegou umas cabeças ali, essa é do Virgulino, essa daqui, né? Inclusive disse que tinha uma microdentia, que era um crânio pequeno, que não era compatível, né, com o do cangaceiro, porque naquela época também acreditava-se que a pessoa que tinha o cabeção, a cabeçorra, né,
que era feio, que era aleijado, que era negro, preto, que era uma pessoa, digamos, aquela época que havia muita discriminação, principalmente do nordestino. Então, quem morava em cidade, em lugar de clima quente, tinha o sangue quente também, porque essa era a teoria de Lombroso, escola italiana, né, que caiu por terra, né? Agora, no meu entendimento, o Virgulino, ele não saiu para constituir uma família e ter 6, 8, 10 filhos com a Maria Oliveira, todos dois de personalidade completamente, né? A Maria e o Virgulino juntos eram duas pessoas que tinham as personalidades comprometidas. A Maria, né? Ela também era uma pessoa agressiva, ela já foi uma mulher anteriormente, antes de ser que o Virgulino, ela foi casada, ela saiu, ela era pouco feminina, né? Aí entra no cangaço, fica com o Virgulino, que também era pouco masculino, era o meu entendimento das pessoas, não acredita, era um machão. Gente, Virgulino vivia no meio do mato com os meninos, é impossível que Virgulino não tivesse nada com os meninos, pelo amor de Deus. Isso é o que a gente pode... Será que Virgulino, ele fazia como para ele saciar a sua sexualidade? Ele era uma pessoa que tinha também, para um psicopata, isso é o mínimo, certo? E ele, tanto ele estuprava as mulheres, quanto também ele se relacionava com os meninos, inclusive o Luiz Pedro, né? Era essa relação que ele tinha, passava 20, 30 dias, 4 semanas, 6, 8, 10 semanas, né? No meio do mato com os meninos. Será que esse cara não tinha nenhuma, não se erotizava? Gente, eu não acredito que isso não ocorresse. Eu creio que sim. O Virgulino, ele era bissexual, né? Depois, só aos 32 anos de idade, que ele foi admitir a mulher no cangaço. Aquilo dali foi um pano de fundo para Virgulino. Agora, que o Virgulino foi viver uma vida normal, dentro da normalidade, constituir uma família junto com a Maria de Ideia, a Maria Bonita, nunca, gente. Uma pessoa que estuda a psicologia, que estuda a psicanálise, que sabe que é uma pessoa psicopata, que sabe que é uma pessoa narcisista, o narcisista ainda tem muita coisa, certo? E o psicopata tem tudo que você imaginar, é um complexo, né? E o Virgulino era o tipo serial killer, portanto, o Virgulino não tinha conserto. Ele não se sabe exatamente, fica se fantasiando, porque ninguém... assim, quando fizeram as análises, conforme tinha lá no documento da Faculdade de Direito de Recife, aí, então, deram aquelas cabeças ali, como sendo dos cangaceiros, né, de 11 cangaceiros, entre eles 2 mulheres, 9 homens, né, e 2 mulheres, mas para se afirmar Virgulino, ele foi ser bonzinho, ele foi ter um comportamento para ninguém nem pressentir que ele foi cangaceiro. É muito difícil, né? Eu faço essa distinção e cito alguns outros cangaceiros que refizeram a vida, porque não eram psicopatas, eram criminosos. Mas nem todo criminoso é psicopata. Tem pessoas que é criminosa, que comete crimes, que comete alguma coisa que, por exemplo, mas não são psicopatas do tipo serial killer. Virgulino era. E houve aqueles que mataram, segundo se fala aí, em vários que cumpriram pena, outros não cumpriram pena, ficaram escondidos, né? Mas, por exemplo, o Moreno ficou, segundo a filha dele, ela disse a mim, pessoalmente, a Lili Nelly, que o pai
foi cangaceiro, ela descobriu que o pai foi cangaceiro, mas o próprio filho de Moreno e a Lilinelli, o filho disse que levou surra do pai, que se urinou na roupa, nas calças, né? A surra que ele dava. O Moreno, ele dizia, matei, quem matou não fui eu não. Aliás, ele dizia, quem matou não fui eu não, foi a bala, né? Psicopata também, né? Aí vamos ver outro, Zé Sereno. Zé Sereno foi um criminoso, né? Criminoso, mas saiu e foi embora para outro canto, ficou escondido por décadas, 3 décadas, se não me engano, né? Junto com a mulher e reconstituiu ou constituiu uma outra família, né? Porque quando ele saiu com a Sila, ele não, antes, ele não tinha, não falou em mulher anteriormente, ele não tinha, né? Mas depois ele ficou com a Sila e depois que saiu do cangaço, segundo ele, né? E ela também, eles constituíram uma família, né? Algumas pessoas, quando não são psicopatas mesmo, ou quando não são pedófilos, né? Porque, por exemplo, um pedófilo também, ele não tem como ele não pegando uma folguinha e tendo uma criança, ele vai estuprar essa criança, ele vai mexer com a criança, fazer bullying com a criança, né? Passar a mão, vai mandar fazer qualquer coisa, vai dar um bombom para a criança, e ele vai continuar sempre ele vai continuar fazendo as mesmas ações, cometendo as mesmas coisas, escondido, mas vai. Vejam só, o pedófilo, ele faz escondido as coisas, né? Já o psicopata, não. Ele faz na frente dos outros, ele faz em grupo, ele faz sozinho, né? Ele tem os prazeres mórbidos dele cometendo o crime. Vendo sangrar, vendo a pessoa chorar, vendo a pessoa com dores, e ele não sente nada assim, a reação dele é a frieza, né? Ele não tem empatia, 100% razão, 0% emoção, ele não tem emoção, certo? É o caso do Virgulino, né? Então, eu não creio que as pessoas queiram ressuscitar Virgulino, o Lampião, com uma outra personalidade. Não dá para... a gente não vai ficar criticando ninguém, não vou citar ninguém, mas um canal que diz uma coisa dessas, não se deve levar em consideração essa forma de analisar. Ah, porque Virgulino, ele fez isso, ele trocou de documento, ele fez aquilo outro. Não, gente. Virgulino sabia. Ele era uma pessoa perspicaz, ele era uma pessoa astuta, ele era uma pessoa inteligente, era enganador, sabia armar o circo, né? Mas ele não mudaria o comportamento dele. Se algum dia surgir alguma pessoa, algum psiquiatra, que é médico, surgir algum psicólogo, surgir algum psicanalista dizendo que uma pessoa com essa tipo serial killer, se ele tiver, digamos assim, se ele vai modificar a personalidade, para mim é novidade. Para mim é novidade. No meu entendimento, não. Mas cada um estuda e coloca as coisas como quer, problema de cada um, e quem quiser aceita, quem não quiser não aceita. No meu entendimento, Virgulino, a história dele é fato, mas Virgulino, no meu entendimento, ele não tinha como recuperar-se, ele não tinha como agir diferente da forma que ele agia desde garoto, que o Virgulino, sabemos disso, lá em Nazaré do Pico, repito, em Nazaré do Pico, município de Floresta do Navio, o Virgulino viveu ali. E desde pequeno que ele era agressivo, assim, ele era aquela pessoa de brincar com baleadeira, meter, assim, pedrinhas, meter semente de pinhão,
nos garotos. Ele era de cortar o rabinho dos animais, ele cortava as orelhas dos animais, ele surrava os animais. Portanto, gente, não me convencem que Virgulino foi para outro lugar, né? E foi ser o fazendeiro. Levou Maria. Não. Agora, a forma que ele foi, que ele levou o sumiço, provavelmente foi ali naquele ambiente por ali de Angico, e as polícias simplesmente fizeram o papel delas, né? Ou o próprio Virgulino também, no meu entendimento, ele pode ter como ele tinha um caso com o Luiz Pedro, né? Eles tinham um pacto de vida e morte, morreriam juntos. O Luiz Pedro também pode ter atirado no Virgulino, na cabeça do Virgulino, esse é o meu entendimento, e fugiu, depois volta para saber se o Virgulino está realmente morto, mas não deu tempo, certo? Ele veio porque foi alvejado antes de chegar ao lugar onde estava com o Virgulino. E o Virgulino não deu um tiro, não, gente, porque havia um pacto entre Virgulino, o Lampião e Luiz Pedro de morrerem juntos. E o Virgulino sabia que ele teria esse final, porque ele tinha muito inimigo, ele não tinha mais para onde ir. Ele sabia, já estava também, com aquela idade, quase 40 anos, já estava, digamos assim, já não tinha aquela disposição que ele teve logo no começo da profissão ou da carreira dele. Então, gente, era isso que eu queria falar hoje sobre o cangaço, ok?